Lembra dessa música, Moca, ou não? Venga Boys, né? Lembra dessa música? Vem mais perto do microfone. Como esquecer, né? Venga Boys. Sabe por que eu lembro dessa música? Porque ela tocava muito no Diretório. Sim, sim. Que ano era aquilo? Ah, foi em 2000, né? Anos 2000? É, foi em 2000, 99 para 2000, na época a gente abriu na praia e depois montamos aqui no Morro da TV, né? Tu foi um dos donos do Diretório? Sim, sim. Tem muita história nesse programa, tu também, Rogerinho? Não, isso não é do meu Diretório não, tu não ia nem lá curtir. tempo. Não. Nada? Piquetote? Vitor Búrigo, você pegou a época do Diretório? Muito, várias vezes, inclusive muitas vezes. Lembra do Venga Boys, Vitor? Tinham vários hits, tá? Não era só esse. Não, Venga Boys foi um sucesso. Eu tinha o CD do Venga Boys. Verdade, Estourou demais aqui. Verdade. Era o auge. Eu lembro que tinha também as 7 da Pan, não era assim? Não era, Moca? Sim, tem. Que era todos esses poperô na época, né? Claro. Tá bom, programa do Avesso no ar. Muito boa tarde, audiência. Boa tarde, Vitor Búrigo. Onde anda você? No rolê da internet? Ele não aguenta mais? Será que tá firme? Será que hoje vai? Não, já botei no 4G, porque tava aqui e tava caindo já, entendeu? Agora, estão me ouvindo direito? Tá tudo certo Tudo por aí? bem aqui. Tá em Recife? Tô no Recife, ficaria a semana inteira aqui nesse sofrimento da internet, mas tá dando certo. Acho que tá dando certo. Sabia que o Recife tem o maior consumo de uísque do mundo? Johnny Walker? Descobri isso hoje, ó. Sabia, Rogerinho? É. Hã? Mas eles têm bom gosto. Tem bom gosto? Como é que se serve um bom uísque, Rogerinho? Normalmente, cowboy, né? Um cowboyzinho? Não vale a pena botar gelo. Tá bom, deixa eu apresentar os nossos convidados hoje, que eles têm muita história para contar, Vitor. De um lado, ele, Alexandre Lopes, o Moca. Tudo bom, Moca? Tudo bem, sim. Tu nunca veio no programa do Avesso, né, Moca? E eu já te convidei outras vezes. Eu acho que sim, mas eu não tive oportunidade, não. Acho que não deu certo. Tu trouxe o teu braço direito hoje? Sim. Direito, esquerdo, tudo? É. Rogério Bauer, como vai? Muito melhor agora na presença de vocês, né? Tudo bem? Te tirei do trabalho hoje? Que bom. Tava cheio o Montaltino? Tava bem concorrido, né? Cadê o filé? Não trouxe nada pra gente? Nada, Vitor. Tá vendo, ó? Tá vendo? Não Ó, levou nem o almoço. Tô aqui morrendo de fome. Ô, Moca, a tua história com o entretenimento, com a gastronomia, começa quando? Começa antes da do Rogerinho? Sim. Se bem que o Rogério, eu acho que antes dele se juntar a gente, ele já trabalhava em Torres, porque ele é natural do Rio Grande do Sul, né? Mas a minha história começou em 99, como eu tinha comentado ali. Na época, nós tivemos a ideia de montar um pequeno bar, que depois se transformou no Diretório. E eu saí, eu acho que uns 2 anos depois, 2002 e tal, e aí montei a Chopana, que foi realmente o meu verdadeiro ingresso no ramo da gastronomia, digamos assim, né? Porque até então era mais voltado para o entretenimento. E da Chopana, aí foi um longo caminho até chegar aqui, mas montamos depois o Montaltino, tivemos uma outra casa que a gente acabou fechando, mas montamos também a cantina. Qual que fechou, Moca? Era o X Calzone, era perto da prefeitura na época, não sei se tu lembra. Eu lembro, uma construção bonita também, Isso, né? ali era mais voltado para lanche, fast food e tal, só que depois de uns 3, 4 anos, o terreno era alugado e a gente teve que entregar o imóvel, e a gente não achou outro local adequado para a proposta que a gente tinha, daí a gente decidiu por extinguir ali o negócio. Mas logo em seguida montamos a Cantina Montaltino, lá em Sara, uma casa direcionada para pizza rodízio, né? Que funciona até hoje, na verdade. E depois foi a Trattoria. A cantina a gente acabou vendendo, nós tínhamos um sócio lá e aí acabamos... A de Sara? Isso, a de Sara a gente acabou vendendo. Hoje ainda funciona, só mudou o nome, era Cantina Montaltino, hoje é lá Maceria. Na época vendemos para o Fabiano, que hoje é o proprietário do Pomar. E aí mantivemos as 3 casas, que é a Chopana, Montaltino Criciúma, tradicional, conhecido, e a Trattoria Montaltino, que tem 5 anos já. 3 casas de sucesso, mas aí, Rogerinho, ele já está aqui no agora, né? Eu quero ir lá no passado, porque vocês foram muito visionários quando vocês decidem criar o Diretório. Naquela época a gente tinha qual balada, qual bar, Moca? Era o Pipistrello? Na verdade, era um pouco depois, né? Isso, foi. Na verdade, era uma fase, Pete, não sei se tu tá lembrada, mas era assim, tínhamos o DJ Ismail, que ele montava algumas festas, assim, em locais não específicos, assim, aleatórios, aleatórios, ele tinha...
E essas festas levavam muita gente. Eu, na época, eu não era do ramo, nada, eu fazia direito em Tubarão, e me chamou a atenção que lá tinha uma onda, de DJ, tinha uma festa, eles montavam uma festa e contratavam um DJ para tocar, davam um nome para a festa, e isso movimentava bastante a cidade, principalmente por ser uma cidade de estudantes, né? Eu fazia direito na época. E sempre foi forte, né, a noite em Tubarão. Sim, já por causa da Unisul, né? Aí o Robson, na época, ele quis montar um barzinho na praia, meio... sem muitas pretensões, assim, era mais um bar entre amigos e tal, daí eu fiquei na dúvida, estava terminando a faculdade, aí eu comentei com ele, olha, eu sozinho não, mas só se a gente tivesse mais um, pelo menos, para a gente revezar ali e tal, porque eu não tinha colocado, assim, depositado tanta confiança no negócio, né? Não sabia que ia tomar aquela proporção. Foi aí que a gente convidou o Polenta, que, por uma ironia do destino, hoje ele é o proprietário do diretório, ficou só ele, foi o último a entrar. Aí nós convidamos ele também aceitou. Vocês eram uns guri novo naquela época, Moca? 20 e pouco? Já tinha 30, não? Melhor não falar, só vamos descobrir a minha idade. Porque nós já estamos falando de 30 boys aqui, diretório, nós já revelamos a nossa idade, né, Vitor? Não, na verdade, já revela a idade. Aliás, amanhã é meu aniversário, viu? Já tô avisando que amanhã é meu aniversário. Verdade. Amanhã temos homenagem aqui no Talvez. Eu tinha 25, acho, 27. O Polenta, o Eduardo um pouco mais novo que eu e o Robson um pouco mais velho. E com 25 a gente vai no embalo, né, Rogerinho? Tu vai, né? E tu tem mais, assim, essa sede, assim, esse brilho no olho, porque tu também não sabe muito onde tu tá pisando, né, Moca? Mas como a gente... Eu acho que a receita do nosso sucesso na época foi porque eu, o Robson e o Eduardo, nós não éramos de uma turma só, nós tínhamos várias turmas que a gente conseguiu unir todas esse pessoal, assim, de turmas diferentes, num negócio só, né? Até a turma, na época, brincava, porque, tipo, a gente conseguiu movimentar a cidade toda, vinha gente até de fora, e eles pegavam no pé, porque, o Polenta era lá da quarta linha, eu aqui do bairro São Luís e o Robson aqui da Próspera. Uniram todas as tribos. No centro. Não é isso, mas a gente não era do centro, mas a gente tinha muitas amizades e tal, enfim. O Robson e o Polenta sempre foram dois baita comercial, eu fazia mais a parte administrativa, assim, mas eles eram, até hoje, né, principalmente o Eduardo, que está aí nesse negócio ainda, baita empreendedor, baita sempre teve comercial. Visão, Polenta, né? Verdade. Isso Isso é meio maluco, né? Isso aí a gente... Mas tá aí, né? Tá aí. Não, mas a gente... E tu chegou a se formar em Direito? Sim. Mas chegou a atuar como advogado? Não. Nunca? Não, porque quando eu me formei, que foi em 2002... Já tava rico, né? Com a diretória, né? Cheio do ouro, né? Como não? Ganhou dinheiro pra caramba? Não, tu te engana. Na verdade, quando eu saí, a gente teve uma divergência de opiniões, que é aquela velha história, muitas empresas passam por isso, né? O administrativo tem uma visão, o comercial tem outra, e como nós éramos em 3, eu era o freio de mão da turma ali. Quando não consegui mais segurar, eu achei melhor sair. A gente tinha feito um investimento muito alto, na época a gente tinha comprado aqui o prédio todo ali, tinha construído na praia e tal. Aí eu optei por sair, vendi meu percentual e montei a Chopana. Quando eu montei a Chopana foi acho que no mesmo semestre aí que eu me formei. E aí tu montou sozinho a Chopana? Não, aí teu irmão? Aí eu convidei o meu irmão, né, que também... Que não era do diretório. Não, ele sempre trabalhou com automóveis, tinha loja e tal, e ele queria investir num outro negócio, daí eu convidei ele. E aí, nessa época, eu preferi dedicar a esse novo negócio do que seguir à frente ali a faculdade, fazer... Inclusive, eu nem fiz prova da OAB até hoje. Me arrependo, deveria ter pelo menos... Mas dá tempo ainda, né? Mas agora acho que está um pouco... Deixa lá, deixa lá. Então, aí nós montamos a Chopana, me dediquei ali e tal, e deu certo. Mas já onde é a Chopana atual? Isso, Sempre foi ali? Sempre foi ali. Quanto tempo isso já? A Chopana vai fazer 20 anos, ano que vem. Olha. Programando uma festa. É tempo, hein, gente? Na verdade, para Criciúma, assim, para nossa realidade, é uma vitória. Eu acho que nunca teve uma casa... Verdade.
uma casa que durou tanto tempo nesse segmento, que ele é com entretenimento, Claro, consagrada, né, Muvoca? Está sempre cheia. Isso até... Evidência, né? Até em grandes centros, a gente conversa com o pessoal que frequenta ali, representantes de outras cidades, tal, eles comentam que até em grandes centros é difícil manter uma casa nesse perfil tanto tempo, né? E com sucesso, porque, na verdade, as casas vêm e vão em Criciúma, hoje tem um leque de opções muito maior do que na época quando a gente montou, e mesmo assim a Chopana continua ali com o seu público fiel, com o seu movimento diário. E ela segue a mesma ideia de quando tu inaugurou ela, quando tu montou? Sim. Ou mudou alguma coisa? Porque era diferente da balada diretório, né? Não. Fiz um bar, um pub. Totalmente. Na verdade, a proposta inicial era um happy hour, né? Como a gente vê em grandes cidades aí e tal, que o pessoal vai depois do trabalho. A gente nunca conseguiu realmente implementar isso aqui, porque são realidades diferentes, né? O criciumense, não digo só o criciumense, da região sul, ele está habituado ao quê? A sair do trabalho, vai em casa, descansa, toma um banho para sair, o que é errado, porque daí tu acaba saindo 9h30. Que a gente tem que se arrumar, a gente tem que ir no salão, a mulherada de Criciúma, né, Rogerinho? Mas você vai para casa, não sai mais, tem que ir direto do trabalho. Mas aí tu vai a São Paulo, tu vai ver que as pessoas estão lá no barzinho, numa choperia, no perfil da Chopana, estão ali com a pastinha do lado, com a gravata solta, com a roupa do trabalho, porque eles dali... outra cultura, né? Aí dali, que seria o mais certo, né? Aí 9h, 9h30, tá tudo certo, vai para casa, já curtiu, já fez seu happy hour. E aí a gente, com essa proposta, a gente não conseguiu atingir esse mercado de happy hour, mas a gente conseguiu atingir esse pessoal que quer ir para um lugar, assim, não uma balada, mas quer curtir um som. Porque naquela época, há 20 anos, não tínhamos bares assim? Lembra de algum? Não. Inclusive, a gente foi, assim, os primeiros a trabalhar realmente com chopp na cidade, né? Na época, a gente foi até pelo distribuidor, na época, que era a Antártica, desmotivado a trabalhar com chopp, porque o único na época que trabalhava era Varandas e ele tinha uma venda muito pequena, né? E que não valia mais a pena, e eles até estavam querendo parar de trazer, daí a gente veio com uma proposta diferente. Eu falei, a gente sempre teve isso em mente, né? Talvez o chopp não tivesse tido um bom resultado na região, porque não tinha uma casa propícia para aquilo. Foi isso que a gente fez. Inclusive, no primeiro ano, depois que a gente começou a vender, a nossa casa estava competindo com casas de Joinville, Blumenau, centros que tinham uma tradição muito maior no chopp, né? E aí hoje tu vê, hoje qualquer bar no perfil do nosso restaurante tem chopp. O próprio shopping, né? Eu acho o máximo, o pessoal que tomando shopping, aquelas torres de... E naquela época não tinha, a gente foi desmotivado e a gente teve muito comentário negativo em função disso. O pessoal queria garrafa, a gente não vendia cerveja em garrafa, long neck, o chopp e tal. Isso foi moldando e o pessoal acabou provando e vendo que gostando mais daquele tipo desse produto que hoje a gente vê aí no mercado, que acabou dominando assim, esse segmento, né? O homem já tinha visão, viu, Rogerinho? Tá vendo, Vitor Burgo? Toma um chopinho? Ele tá lá no Recife, amanhã é pré-aniversário. Hoje tem, hein? Hoje tem chopp, tem cerveja, hoje tem tudo. Porque é muito importante, acho, pro entrosamento, entendeu? Entre os amigos. Aqui a gente tá num festival, agora a galera vai chegando. Claro que eu não bebi ainda, né? Porque eu tenho compromisso aqui de estar na rádio. Maravilhoso, agradecemos seu foco. Mas eu quero saber também do Moca, essa questão de quando vocês criam, quando pensa, né, nesses estabelecimentos, né, isso faz o quê? 20 anos da Chopana, tal, tinha essa ideia também de procurar algo que você não encontrava na cidade, ter essa vontade também de, quem sabe, aproveitar junto, mas aí, quando é trabalho também, né, aproveita bem menos do que quando o consumidor vai no local, né? Mas dava também para ter esses momentos de lazer? De descontração, mesmo o trabalho sendo o seu? Dá sim, mas hoje, eu e meu irmão, a gente faz um trabalho mais de, digamos, RP do que realmente se envolver no processo ali, né? Hoje a gente pode dizer que curte mais, mas no começo realmente foi bem difícil. No começo a gente trabalhava um no caixa, outro na copa, para fazer a coisa funcionar, foi dessa forma, né? Mas quando a gente estudou, realmente, a gente fez essa análise, assim, ver se realmente a gente queria uma proposta para a cidade que fosse uma coisa que nos atraísse, que atraía a nossa atenção em outras cidades que não tinha aqui.
que foi a proposta realmente da Chopana. Na verdade, a Chopana, ela surgiu, a ideia mesmo, surgiu quando eu era sócio ainda do Robson e do Polenta. Porque a gente tinha um público fiel, estava na nossa mão, porque a gente dominava realmente a noite, digamos assim, né? Quem conviveu, Muito. sabia. Vinha gente de fora, a região inteira. O diretório até hoje é lembrado, né, Moca? Naquela época eram 1.500 pessoas cada noite que a gente abria, que hoje, de repente, pode não parecer muito, ainda eu acho, né? Mas imagina naquela época, eram de 1.000 a 1.500 pagantes toda noite. E eu sempre falava assim, pô, esse pessoal que está aqui, está precisando de alguma coisa, eu até falava lá embaixo, porque a gente ficava no Alto Morro, né? Lá embaixo a gente tem que montar alguma coisa para direcionar esse pessoal, para fazer um happy hour, para fazer um esquento antes de vir para cá, alguma coisa desse tipo. Só que eles nunca tiveram interesse, eu até entendo, porque na verdade a gente estava focado em outra coisa, e esse projeto eu deixei meio na gaveta, e aí eu acabei montando depois. Mas foi tudo isso feito um estudo em cima da necessidade mesmo. Como eu te falei, aqui Tubarão, aqui do lado, era uma cidade que tinha muito mais entretenimento nesse sentido até do que Criciúma. Isso que era fraco, mas tinha mais opções do que Criciúma. Eu convivia lá, eu estudava lá, eu analisava bem isso. Os famosos bares ao redor da faculdade, né? Vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo? Ó, o Fernando está na escuta dizendo, eu lembro do diretório do lado do Angeloni, numa casa antiga dos Casagrande. Muito movimento naquela temporada. Isso no Rincão, né, Moca? Foi o primeiro, né? Esse foi o primeiro, onde tudo né? começou. Bom demais. Também lembro, Fernando, vamos para o intervalo, Vitor Búrigo? 1h21, a gente já volta batendo um papo. Vou pegar um chopp. Moca, vai, pega o chopp aí, daqui a pouco o Rogerinho entra em cena também para contar como é que é o Moca aí de patrão. Ele vai revelar tudo hoje aqui no Avesso. Programa do Avesso de volta, hoje recebendo a turma, eu ia dizer, do Montaltino, da Chopana, tem Montaltino Veneza, tem diretório, tudo junto e misturado hoje aqui no do Avesso, o Moca, Alexandre Lopes, e também o Rogério Bauer, Rogerinho. A gente parou no diretório, puxa do microfone ali. A gente parou no diretório, na Chopana. Aí da Chopana nasce o Montaltino, Moca? Quanto tempo depois? A Chopana, eu acho que ela tinha uns 2 anos já, daí a coisa tinha estabilizado, assim. E meu irmão, como eu comentei no começo, ele trabalhava com automóveis, e eu também já tinha trabalhado. Aí a gente resolveu montar novamente a loja, né, porque daí daria para tocar os 2 negócios, né, um à noite, o outro durante o dia, daria para administrar certinho. Aí começamos a trabalhar com carro novamente. Isso foi em 2004, eu acho, 2005. E nessa loja tinha o Corbetinha, o Luiz Gustavo. Trabalhava lá conosco também, tinha os carros lá, tal, que comprava e vendia. Só que esse ramo estava bem complicado na época para trabalhar, e como a gente tinha um outro negócio paralelo, e eu tinha o projeto do Montaltino já na gaveta também, que seria a proposta de um restaurante à la carte, né? Como é o perfil hoje do Montaltino, que na época a gente não tinha o Varandas, que era um à la carte, buffet, era um misto, assim, né? Mas eu tinha vontade de montar esse... E aí, por coincidência, o local ali que a gente encontrou, que parecia o ideal, que é onde é o Montaltino hoje. Bem ruinzinhos os locais, né, do Moca, né? Ele tem umas esquinas assim, olha, distantes em Criciúma. Vocês deram sorte também, né, nisso? Sim. Na verdade, o projeto existia, mas não tinha o local, né? O que tinha ali no Montaltino antes, Moca? Ali era o depósito da construtora Corbeta. Foi um depósito há muito tempo, já estava fechado, era uma construção abandonada, assim, praticamente. O Paulo Corbeta não usava mais. E o Paulo, por coincidência, ele era tio, ele é tio do Luiz Gustavo. Daí eu apresentei o projeto pro Luiz Gustavo, disse, olha, não quer mudar de ramo, tal. Ele já morou na Inglaterra, já trabalhou com um restaurante, tinha uma certa noção. Eu disse, olha, tu não quer montar? A gente pode montar, tu vai ser nosso sócio, gerente, e tocar o restaurante, porque a gente ainda está envolvido com a Chopana e os horários batem ali, seria interessante se tu quisesse pegar a gerência e sócio e tal. Aí apresentei todo o projeto, ele se interessou e a gente alugou o terreno do Paulo, reformamos tudo, transformamos no restaurante que é hoje.
E ali começou a história do Montaltino. Há quanto tempo já isso? Isso foi em 2005, né? O Montaltino tem... 17, eu acho. Caramba, hein? E ele também nasce com a ideia de só almoço, janta, como é que vocês começaram? Nós- Continua nos mesmos moldes? Nós começamos trabalhando só à noite, né? A proposta do à la carte, que só veio evoluindo, mas a proposta, a essência é a mesma, né? E montamos, e depois começamos a abrir final de semana. Hoje trabalhamos todos os dias, almoço e jantar. Segunda? Segunda. E o Rogerinho chega no Montaltino quando, Moca? E essa... 2 anos. Tá me ouvindo? Tô falando, tá certo. O Luciano, que vocês devem conhecer, quem é cliente nosso conhece, o Luciano, que também é natural lá de Torres, hoje é nosso gerente. Ele é, na verdade, tio do Rogério. E aí, na época, a gente estava precisando de um garçom com experiência e tal, trouxe o Rogério para cá. Lá de Torres? E tu estava morando em Torres na época? Eu morava em Caxias, estava passando por Torres, e aí o Luciano me convidou para vir para cá. Né? Já trabalhava lá em Caxias? Já. E lá tem muita tratoria também, né? Tem muita comida italiana lá. Muito do que a gente trouxe aqui para o Montaltino e hoje lá para Nova Veneza veio dessas minhas andanças por lá, né? Comida italiana. O que eles te falaram quando eles te Esse que até eu ia perguntar, essa questão da pesquisa da cozinha, né? Para saber o que colocar. Já é um local que tem bastante coisa. Como é que fez isso de escolher um cardápio, assim? Na época, eu tive assessoria do Luiz Henrique, que é um baita amigão nosso, inclusive acho que ele almoçou... Sim, teve lá essa semana nos prestigiando lá. Hoje ele é pastor, né? Ele se afastou do ramo, mas ele foi contratado na época para fazer esse estudo, né? Porque, por incrível que pareça, assim, nem eu, nem meu irmão, que começamos, temos dons culinários. Nada? Dotes culinários. Nada, não. Moca. Inclusive, eu fiz uma pós-graduação em gastronomia, mas assim, voltada não só para a parte da cozinha, mas toda a parte administrativa que envolve um restaurante. Isso que me atraiu, na verdade, porque eu realmente, o dom não existe, só sou teimoso mesmo, faço alguma coisa em casa. Rogerinho? Eu sou metido. Não, Tu bota a mão na massa. Eu gosto. O Rogério cozinha muito bem. Mas eu entendo que todo mundo entende o que é uma comida saborosa, né? Isso aí eu acho que é indiscutível. O problema é como chegar nesse resultado. Aí, na época, o Luiz Henrique, ele prestou essa assessoria, que foi o mesmo que prestou assessoria no começo da Chopana. Na época, ele ainda trabalhava no ramo, e aí ele deu essa assessoria. E aí ele nos trouxe a Viviane, na época, que foi a primeira cozinheira que ajudou a desenvolver o cardápio, né? Uma excelente profissional. Na verdade, a Vivi hoje é a cozinheira da tratoria, né? Na verdade, hoje ela trabalha na tratoria. E ela que iniciou o cardápio, ela que ajudou na montagem do cardápio. E com essa assessoria do Luiz Henrique, porque eu acho que até tem um parentesco, né? O Luiz. Era cunhado da Vivi, né? Na época era isso. Então, e aí começou essa história do Montaltino. O Rogério, ele veio uns 3 anos depois, é uma pessoa que sempre se destacou, um baita profissional, e a gente ficou sempre com essa carta na manga. A gente sempre gostou de dar oportunidade para aqueles que se destacam mais, né, que tem perfil assim, de liderança. Valorizar, né? Isso, porque o nosso ramo, ele é difícil tu crescer sem ter parceiros. Por exemplo, quando a gente escolheu o Corbeta, que foi uma escolha muito feliz na época, eu tenho certeza que se a gente tivesse apenas, que na época a gente podia botar um profissional para cuidar, isso exigiria um envolvimento maior da nossa parte, e aí não sei se de repente esse profissional não deixaria a desejar e não chegaria no resultado que chegou. Ou ele sendo sócio e gerente, é uma visão um pouco diferente, uma responsabilidade até maior, né, desse profissional, né? O Rogério, como ele se destacou, e a gente ficou com essa carta na manga, eu não sei se tu já quer que eu já entre na história da tratoria, mas depois de algum tempo que ele trabalhava conosco, surgiu a ideia, na verdade, a ideia desse mercado da Veneza sempre nos atraiu, porque a Veneza sempre foi uma crescente nesse turismo gastronômico, que se chama, né?
sempre atraiu muita gente lá em função da gastronomia. Hoje tem outros atrativos, tal, mas sempre foi, né, que tu deve lembrar, os almoços de domingo no restaurante da Veneza, ali na praça, eu era pequeno, eu ia com meus pais, era... Nossa, demais. Eu acho que a nossa geração aí e outras... Era o mega evento, né? Era o mega evento da família. Até as famílias, os nomes das famílias estavam nas placas ali, né? Isso, e todo mundo ficava se procurando ali. Meus pais moraram um tempo lá, né? Quando eles casaram, enfim, meu irmão mais velho nasceu lá até. E aquela cidade, ele sempre teve esse ar gostoso para fazer para atrair famílias e, enfim, então, e como a gente acompanhou o crescimento desse mercado gastronômico ali, a gente sempre teve vontade de ter uma fatiazinha ali também, colocar o nosso... Diamante, né? Louco para lapidar o diamantinho. Exatamente. Lá de Nova Veneza também, né, Rogerinho? E na época surgiu aqui, acho que o Nações Shopping estava montando, e aí surgiu uma proposta para a gente montar um restaurante ali. Né? Na época a gente se reuniu ali com o gerente comercial, eles queriam um mix. Dentro do shopping? Isso, onde é o boteco, ali na frente. Eles tinham um projeto para montar um mix de Chopana com Montaltino. Seria meio Chopana à noite, a ideia não era ruim, partiu até deles. E eu levei aquela proposta, estudei e tal, mas era um passo meio grande para a gente, porque era um investimento bem alto na época, né? E nesse meio tempo, eu ainda com aquela ideia da Veneza, apareceu essa casa onde é a Veneza, que é de uma família tradicional lá, que eles tinham feito uma negociação para alguém aqui de Criciúma que tinha vontade de colocar lá e tal, e acabou desistindo, não sei o que houve. Eu peguei a negociação meio em andamento e achei interessante. Aí colocamos na balança ali e tal, e optamos pela Veneza. Aí abandonamos o shopping e optamos pela Veneza. Aí, mais uma vez, a gente caiu naquela situação ali, como na época do Montaltino convidamos o Corbetta, para montar como a gente administraria isso aí à distância, assim, né? Porque eu até pulei um pedacinho ali, quando a gente montou a cantina, eu peguei o meu gerente da Chopana e dei um percentual para ele tocar a cantina de Sara, né? Eu pulei essa parte da história, que foi antes da tratoria. Então a gente queria, foi uma coisa que deu bastante certo, então a gente queria fazer da mesma forma lá na tratoria. Aí nós nos reunimos com o Rogério, fizemos a proposta para ele, de um percentual, né, para que ele fosse gerente e sócio do restaurante. Estipulamos ali um valor que foi negociado, enfim. Então, o Rogério, além de um baita profissional, né, tá suprindo aí as nossas necessidades lá como gerente, que na verdade ele também é sócio, né? Na verdade ele também está vestindo a camisa de uma coisa que é dele, e isso é muito importante nesse nosso ramo, né? Porque tu tem que ter as rédeas ali tu tem que ter o teu na reta, para não desculpa o comentário meio grosseiro, mas é dessa forma que a coisa anda, né? Com o olhar do dono, né? Tem o boi, né? O boi cresce com o olhar do dono. Tá, Rogerinho, mas já era teu sonho, teu próprio negócio? Tu imaginou um dia estar trabalhando como sócio do Moca, do Corbetta, da turma toda? Quando eu cheguei aqui no Montaltino, né? A gente sempre se dispôs a fazer sempre um pouquinho além do que era solicitado. E isso acabou nos botando em evidência. Alguns pratos aqui da Casa de Criciúma foi nós que trouxemos, que de outros lugares que a gente passou, criação nossa, né? E isso acabou deixando eles também contentes. E surgiu a ideia de Nova Veneza e eu me mudei para lá, né? Sou neo-veneziano agora. Tá bom lá? Tá gostoso? Só, né? Imagina. A minha casa fica a 200 metros do restaurante. O restaurante está em evidência, só tem coisas boas a se falar e o que a gente ouve. E isso que o Alexandre falou, esse envolvimento maior faz com que a gente queira que dê certo também, né? Lá já está há quanto tempo a tratoria? 5 anos. 5 anos? Abrimos lá em 31 de maio de 2016. Mas qual que é a diferença da tratoria da Veneza para o Montaltino Criciúma? As apresentações, lá já abriu com a ideia de ser um pouco mais gourmet, né? Mais elaborado, né? Até aproveitando o que Nova Veneza oferece, de gastronomia, a estética da casa, ficou muito bonita, então, né? Quando tu entra no restaurante, tu já chega comendo com os olhos, né? É que, na verdade, o Montaltino... Já tem com fome, já.
É que o Não, 15 para as 2. É que o Montaltino de Criciúma, até por ser uma casa maior e uma capacidade maior, assim, o volume é maior, né? Então, quando tu trabalha com muito volume, apesar de tu sempre priorizar a qualidade, fica mais difícil de tu ter esse controle, né? Já a tratoria, por se tratar de uma casa menor e muito bem equipada e tal, a gente consegue dar um talento, digamos assim, melhor nos pratos, assim, né? Ele é mais direcionado, ele é mais gourmetizado, assim como o próprio Rogério falou. Mas a essência é a mesma, assim, é à la carte, tanto que o fundi, hoje, que é um dos carros-chefes lá da tratoria, era feito em Criciúma. Eu lembro, nos invernos, né, do Montaltino. Era uma programação na parte de inverno, cima, né? Era às terças-feiras. Era toda terça-feira, até foi implantado. Tinha sopa também, não tinha? Isso era nas segundas-feiras, segunda era sopa, terças-feiras era o fundi. A gente sempre lotava a parte de cima, as reservas. Foi implantado pelo Rogério, que já tinha experiência disso, já trabalhou numa casa em Caxias. E o serviço muito bem, porque na verdade o segredo do fundi 80% é serviço, né? Porque na verdade, então não adianta tu servir um fundi e deixar a desejar no serviço. E o Rogério sempre fez isso muito bem. Aí a gente passou para a tratoria, paramos aqui de servir em Criciúma, direcionamos para lá. Começamos com um dia, passamos para 2, hoje todos os dias, se tu quiser, se o cliente desejar. É permanente no nosso cardápio. Inverno e verão, tanto faz, né? A gente recebe muitos elogios. E a galera come fundi no verão? Eu ia perguntar, o povo come mesmo fundi? Tem boa saída aqui na região? Diminui bastante, né? No calor, né, no típico caso. de inverno, mas sempre tem quem. O que nos surpreendeu, na verdade, foi no almoço. Muita gente pedindo no almoço. Que aí Olha... Porque a tratoria lá na Veneza abre no almoço, né, Rogério? De terça, domingo, almoço e janta. E nos finais de semana, o fundi tem no almoço também. Se tu quiser chegar lá e almoçar um fundi, perfeito. E o que mais sai no Montaltino? Se bater uma vontade, né, de comer um fundi, vai lá e pega um fundi no almoço. Aqui no de Criciúma, Moca, o que mais sai? Tem um prato que é o chefe da casa, o carro-chefe? Sim, na verdade, almoço, principalmente durante a semana, a gente tem os pratos executivos, né? São os pratos mais rápidos, com valor... o custo-benefício melhor, porque a gente sempre gosta de frisar que o Montaltino é um restaurante que tu pode, tu determina quanto tu quer gastar. É diferente daquele restaurante que tu entra e tu sabe que tu vai gastar bastante, independente do que tu comer. O Montaltino não, tu tem opção. Então a gente tem lá uns pratos executivos durante a semana, que são realmente os carros-chefes durante a semana. Só que aí agora a gente sempre vem bolando novas ideias, pratos exclusivos, né? Como a gente tem agora na sexta-feira, que está fazendo um grande sucesso, que é o galeto. Um galetinho Primo Cantos. Meio-dia? Isso. Sextas, sábados e domingos. A gente tem vendido bastante, a gente tem... Deus do céu, a fome que eu tô, olha... Aí a gente tem um prato que são costelas em tiras, tem a própria feijoada, mas agora a gente eliminou porque passou o inverno. Mas dentro do cardápio aquele, eu posso te citar aí, acho que desde o tempo do Rogério, filé brie é um prato que... São clássicos que não saem, né? É legal porque essa combinação de que a gente tem ali de risotos com massas e grelhados... Dá para compor, né? Tu compõe da forma que tu quer. Se tu não tiver ali no cardápio, o garçom ele faz para ti. Então isso é bem interessante. E esses pratos novos que a gente lança aí para fugir um pouco do cardápio normal tem feito bastante sucesso, inclusive para entrega, né? Até eu ia comentar aqui, essa pandemia mudou muito a nossa realidade, né? A gente que não focava muito em teleentrega, hoje a gente tem um movimento enorme, pessoas se acostumaram a pedir, a almoçar em casa, apesar de ter já passado a pandemia, mas ficou mais cômodo, eu acho, não sei. Mas a gente, pelo menos em Criciúma, aumentou bastante. Talvez Veneza não, porque pela distância, né? Mas Criciúma cresceu bastante. E aí, com esses pratos novos, só tem aumentado
essa movimentação na tela entrega, né? Ai, que fome. Vamos pro intervalo. Vamos pro intervalo e a gente já volta para fechar nossa terça-feira aqui com o Rogério Bauer e o Alexandre Lopes. A Gi Moraes está na escuta, dizendo parabéns ao Moca. Homem super empreendedor. Estou acompanhando mais de perto na Marquesa Home, junto da linda Adri. Vamos pro intervalo? A gente já volta, Vini? Programa do Avesso de volta. E qual a melhor forma de ser feliz, Vitor Búrigo? Essa é uma pergunta complexa que começa a ser respondida quando encontramos equilíbrio e bem-estar. E é pensando nisso que a Mova preparou um espaço diferente, uma experiência única, interativa e de conexão com você mesmo. Se você ainda não foi, não deixe para depois. Visite agora o Espaço Mova Experience no Nações Shopping e viva um novo momento. O evento é temporário, com entrada gratuita, ficou lindo de morrer. Mova, ser feliz é sua melhor forma. Responsável técnico, Leandro Avani Nunes, CRM 8308. Quem está com a gente hoje, Vitor Búrigo? Travou a internet. Alexandre Lopes, o Moca. Foi tomar um chopp. Hoje temos Moca e Rogério, do Montaltino e de vários outros. Agora ele voltou. Daqui a pouco a gente já vai te liberar para comemorar o teu aniversário aí, viu, Vivi? Voltei ou não voltei? Voltou, tá nos ouvindo? Voltei ou não voltei? Voltou. Quero saber o futuro desses projetos. Não foi tão bonito o programa inteiro. Agora tá falhando. Projetos, Moca, para o futuro? Projetos para o futuro. Eu vou, tá. Quando vai? Acho que tá. Tá com delay. Vou falar com ele aqui no WhatsApp. Projetos para o futuro. Pete, dentro do nosso segmento hoje, a gente vem se recuperando de uma pandemia aí que nosso setor foi um dos mais prejudicados, né? E hoje o nosso projeto realmente o nosso projeto realmente é estabilizar as casas, né? Vocês levaram uma lambada ali, né? É triste ver a Chopana fechada ali, né, Moca? Fala em nome de todas as casas, enfim, que a galera dos eventos ali, né? Foi punk. Mas graças até esse tempo todo de estrada que a gente tem, desses nossos colaboradores que acabaram sendo amigos também, né? A gente fez uma parceria muito boa ali para passar essa pandemia juntos, né, digamos assim, porque teve muita casa que sofreu porque não pôde manter o funcionário, ou que o funcionário não entendeu a situação, enfim. Isso eu falo de todas as casas, a gente teve uma parceria, uma compreensão muito grande dos nossos colaboradores, tanto que na época a gente acabou fechando, fazendo a rescisão de todos e recontratando aos poucos, né? E aí eles voltaram. Hoje eu tenho basicamente o mesmo quadro que eu tinha antes da pandemia, mas, querendo ou não, isso onerou bastante a casa. Vai um tempinho agora, né, para recuperar tudo, né? Mas, graças a Deus, eu acho que as coisas estão normalizando, já vem normalizando já há algum tempo, e acreditamos, aí a gente está bem confiante para o ano que vem. E aí sim a gente pode começar a pensar em novos projetos, tanto aqui como em Nova Veneza. São mercados bem promissores, como a gente estava conversando aqui nos bastidores aqui antes de entrar no ar. A Veneza tem um potencial muito grande que pode ser explorado para quem tiver interesse em investir no ramo, no turismo. Tem um potencial muito grande, tanto na gastronomia, hotelaria. E para nós é interessante, né, Rogério? Quanto mais gente investir naquela região, fortalecer o turismo, todos vão ganhar. Tá feliz aqui, Rogério? Torres nunca mais? Só visita, só de passagem? De visita, né? Com o bolso bem cheio. Que dizem que Torres é bem apaixonante, né? Dizem que é muito bom lá. Só que lá tem um perfil diferente de turismo que é muito sazonal, né? É verão. E aqui a gente tem uma alta temporada de 11 meses. Vai dar uma baixada em janeiro, que é natural, mas a gente tem um destino turístico de vários locais do país, né? E aí vem de encontro com o Moca falou, e já existe uma necessidade de um investimento maior em hospedagem naquela região, né? Fazer com que o turista permaneça. E quem sabe não seja por aí que a gente vá se enveredar nos próximos, né?
Ó, parabéns pelo empreendedorismo de vocês, obrigada por aceitarem o nosso convite. Imagina. Tá ouvindo bem aí, Vitor Búrigo, agora? Ele tá na música. Eu tô ouvindo você. Eu tenho mais a última pergunta. Vai para encerrar então, capricha. Quero saber qual é o prato que mais sai nos dois Montaltino. Ah, Eu arrisco que no Montaltino de Criciúma ainda é o filé camembert, que é um prato que é um filé grelhado coberto com lâminas de queijo camembert, um purê de batata salsa e um risotinho de alho poró. Faz assim com a gente esse horário, Meu Rogério. Deus Lá na do tratoria. Lá na tratoria. Oh, meu Pela- Deus do céu. Pela ecleticidade que a gente tem no nosso cardápio lá, é um pouquinho mais difícil de dizer, porque para cada prato daquele eu tenho um pingo de amor que eu botei ali, né? Então, Que legal. mas o fundi é muito em evidência. Agora a gente botou carnes nobres, diferenciadas, em parceria com um vizinho nosso lá. Massa, carne, risoto. lembrando também que a gente tem uma pizza muito boa, que às vezes até Pizza em passa evidência. despercebido, porque as pessoas vão lá e é acostumado com o cardápio normal, mas a gente tem um pizzaiolo muito bom lá, Nossa. uma pizza feita no forno a lenha, excelente, né, Rogério? Altíssima qualidade. Tá aí na chopana, qual que é o quente? Ah, chopana. Não vale o chopp. Outra Não, coisa, vai. A não, tábua? a A tábua da tábua, chopana é tábua. famosa, a tábua. Até porque se o chopp for quente, não vai, né? A chopp quente não rola. Eu acho engraçado que as pessoas até comentam, porque, como eu falei aqui, 20 anos é uma vitória. E, às vezes, muitas casas que conseguem chegar há tanto tempo assim de estrada, é porque vão se reinventando. A chopana, a base dela é a mesma, são as tábuas. É óbvio que a gente implementou outras coisas no cardápio, alguns atrativos entraram e saíram e tal, mas a base de tudo, que é o chopp e a tábua, Continua, né? é a mesma do primeiro ano. Eu tenho mesmo o cardápio, e hoje eu posso afirmar aí que a tábua parmegiana, que é uma das tábuas, é a tábua que mais vende lá, mais procurada, assim. Não só para consumo ali, como também em delivery, porque o delivery, como eu comentei antes, cresceu muito. A Chopana nunca teve essa pretensão de trabalhar com essa área. Mas se viu obrigado, né, Moca? Não, e hoje a gente viu que é um mercado a ser explorado, bem interessante. A gente está investindo mais nisso aí. E tu tem música ao vivo ali todo dia? Todos os Eu dias. acho isso muito legal. Meus parabéns, tá? Porque muita gente põe só na quinta e na sexta, como se na terça, na quarta, ninguém comemorasse a vida, ninguém tivesse um motivo. E na Chopana sempre tem um carinha lá tocando um somzinho ao vivo. Eu acho muito legal. Voz e violão. Na verdade, a gente tem uma variedade de músicos que vão se revezando, porque, na verdade, eles também tocam... As agendas, né? É isso, eles têm as agendas dele, e a gente vai tentando preencher, mas todos os dias tem a musiquinha, assim. Bom demais, continuem com os projetos de vocês e voltem aqui para contar pra gente, viu? Bom, a gente que agradece o convite, né? É sempre um prazer estar aqui na presença na tua presença. E queria aproveitar a oportunidade para convidar aí o Vitor para comemorar o aniversário dele lá. Já Tá vai vendo, ter a Vitor? cortesia, vai conhecer o nosso presente. Quando eu voltar em dezembro, que agora eu tô um pouquinho longe, me aguarde que eu vou lá, viu? Não, mas Dezembro, então. tá marcado, então. Se tu não for, eu vou e pego a tua vaga, tá? Minha senhora, vamos tudo junto e vamos fazer um avesso ao vivo de lá, com conexão boa, com uma internet boa, funcionando. Sem travar, você está liberado, aniversariante. Um beijo e até amanhã. Qual foi a música que vocês dois Beijo, escolheram até amanhã. para fechar o avesso hoje? Fazer uma homenagem à Veneza, né? Então, botar uma música italiana ali. Uma Pete. música italiana? Claro. Nada mais justo, né, Rogerinho? Essa aí. Som na caixa de DJ Vini. Um beijo, avesso. Tchau, até amanhã.